Finalmente, vamos falar de Cuba. Durante a Revolução Cubana, que derrotou o ditador Fulgêncio Batista, Che Guevara usou as instalações de um colégio adventista, o Antilian College. Ele usou o colégio como base na decisiva Batalha de Santa Clara. Essa é uma informação histórica registrada. Ele exigiu do pessoal do colégio comida e cuidado médico para os soldados, né? E ele garantiu que conhecia os adventistas, assegurou pessoalmente que nada iria acontecer com eles. Então os adventistas até ajudaram ali as forças do Che Guevara, meio que obrigados, né? Mas depois da Revolução em Cuba, os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová foram os principais grupos considerados reacionários e contra-revolucionários. A Revolução Cubana criou campos de trabalho agrícola forçado, campos de concentração, né? Chamados Unidades Militares de Auxílio à Produção, UMAP. Qualquer pessoa considerada contra-revolucionária, isso incluía pastores, padres, estudantes de teologia, testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, eram enviadas a essas UMAPs. Os homossexuais também eram enviados para esses campos, né, de concentração. Eram oficialmente campos de trabalho, lugares onde as pessoas eram reeducadas. Mas, na prática, era um lugar de castigo para quem era considerado uma ameaça à revolução. Muitos pastores evangélicos e pregadores leigos foram presos e torturados, inclusive adventistas. Por muito tempo, os adventistas tiveram que praticar a religião em particular, em lares ou instalações privadas, não podia ter culto público. As testemunhas de Jeová e os adventistas sofriam maus tratos e discriminação. Em 1988, um ativista dos direitos humanos, Jesus Leiva Guerra, foi preso e torturado com choques enquanto pesquisava e documentava casos de perseguição religiosa contra os adventistas. Hoje, a discriminação e o assédio estão bem reduzidos e a igreja até mantém uma boa relação com o governo cubano, apesar de algumas restrições. O relatório de 2015 do Christian Solidarity Worldwide revelou que as violações à liberdade de religião em Cuba ainda existem. Os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová enfrentam problemas específicos. E eu encerro com essa história. Essa é uma matéria que a Igreja Adventista fez nos anos 80 sobre Humberto Noble Alexander. Ele era um mecânico, um pregador adventista leigo, que foi um preso político no regime de Fidel Castro. Alexander foi preso com 28 anos. Ele estava pregando numa noite e 2 agentes cubanos armados o prenderam depois do sermão em fevereiro de 62. Ele foi condenado a 20 anos de trabalho forçado. A falsa acusação foi que ele estava conspirando para assassinar Fidel, ele estava ajudando na fuga de contra-revolucionários e ele estava distribuindo o ópio, né, a religião, ao povo de Cuba. Essa parte era verdade. Alexander sofreu tortura física e psicológica para confessar o seu crime e delatar outras pessoas. Como ele não confessava e não delatava, isso perdurou. Ele dividiu celas com ratos, baratas e cobras. Apanhou tanto que nunca mais conseguiu se livrar de um zumbido no ouvido. Ele sofreu intoxicação alimentar por comer mingau e comida podre, peixe podre, uma comida vencida que vinha da União Soviética. Foi mergulhado na água gelada até perder a consciência, foi eletrocutado, surrado com cabos elétricos até desmaiar. Ele carregava várias marcas de ferimentos de bala nas mãos, na perna e na coxa. Por ser pego com uma Bíblia escondida, ele passou 90 dias dentro de um caixão onde ele mal conseguia se mexer. Outra vez ele foi pego com um inário, os hinos copiados em pequenas folhas de papel de cigarro. Não era um inário, não, um inário que ele fez. E por isso ele foi forçado a ficar 42 dias numa cabine com água pingando incessantemente na sua cabeça e com pregos pontudos no chão. Outra vez, por se recusar a trabalhar no sábado, ele ficou 3 horas mergulhado numa fossa cheia de fezes humanas. Na prisão ele era considerado um fanático religioso, perigoso. Passou um bom tempo na ala dos presos psicóticos, assassinos, aqueles com distúrbios mentais. Ele também passou 2 anos na prisão solitária. Ele viu ali crianças prisioneiras, até com 9 ou 10 anos. De acordo com a Anistia Internacional, esses prisioneiros não tinham permissão de receber visitas de familiares,
Não recebiam correspondência, carta, nada e nem ajuda médica. Muitos deles morreram devido aos maus tratos ou foram executados. Alexander foi condenado a 20 anos, mas depois dos 20 anos, ele cumpriu a pena, ele ainda ficou esquecido ali por mais 2 anos, 3 meses e 11 dias. Quando ele foi preso, ele estava casado há 3 anos e tinha um filho de 2 anos. Mas a sua esposa se divorciou dele e se casou com um oficial do exército cubano. Quando foi preso, o seu filho tinha 2 anos, mas ele só voltou a se encontrar com esse filho 22 anos depois. Depois da intercessão do pastor norte-americano Jesse Jackson, o Jesse Jackson falou pessoalmente com Fidel, Cuba aceitou deportar Alexander para os Estados Unidos. Isso aconteceu em 1984. Jornais noticiaram a soltura dele. E nos Estados Unidos, o seu primeiro sermão numa igreja adventista, agora com 50 anos de idade, foi o mesmo sermão que ele pregou no dia que ele foi preso em Cuba. Alexander morreu em 2002 com 68 anos de idade. E ele deixou tudo isso registrado no livro cujo título é Eu Morrerei Livre. E eu tenho plena convicção que Alexander morreu livre. E então, depois desses relatos, qual é o seu sentimento? Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Muitos irmãos e irmãs se sacrificaram, foram sacrificados no altar da ideologia para que a palavra de Deus fosse preservada. Eles merecem o nosso esforço, eles merecem o nosso reconhecimento. E a melhor forma de reconhecer esse esforço hoje é abrir a sua Bíblia, ler e estudar.